Então, boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um colóquio de teologia. Desta vez com o tema Bioética, para onde vamos? Então, é uma alegria recebê-las esta noite conosco. Eu, antes de passar a palavra para o professor Antônio, gostaria só de lembrar que para receber o certificado é fundamental que estejam inscritos pelo site do Unisal. Daqui a pouco eu coloco o link da página do Unisal, do evento. Então, a gente precisa estar inscrito no site e também confirmar a presença no link do Forms, que eu vou colocar também no chat do evento. Então, são duas coisas: a inscrição no site e a confirmação de presença pelo Forms. Lembro que o certificado vai sair da maneira que estiver lá na inscrição no site do Unisal. Então, nomes completos, sem abreviação, do jeito que vocês gostariam que saísse o certificado. Tá certo? Então, este evento tem acontecido todos os meses, tem sido uma alegria. A gente está vendo aí alguns nomes que estão conosco de fato todos os meses, desde o primeiro evento, né? Então, é uma alegria recebê-los. Para mediar os trabalhos da noite e apresentar também o nosso palestrante, convido, então, o professor doutor Antônio Wardson da Silva, o nosso coordenador do curso de Teologia do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Campus Pio XI. Professor Antônio, é com você. Karen, boa noite, obrigado pela acolhida e aproveito então para dar as boas-vindas aos nossos aqui participantes, né, em particular os nossos estudantes de teologia do curso, né, que está alocado no nosso campus Pio XI. E você falou alguns que estão aqui conosco, de fato, principalmente, eu coloco aqui, né, o pessoal do primeiro ano de teologia, viu? Muito animado. Claro que há outros também, de outras turmas do nosso curso de teologia, mas em particular o nosso pessoal do primeiro ano. Então, bem-vindos. Como a Karen falou, este é um evento de um programa, né, de eventos acadêmicos no curso de teologia, em que demos o nome de colóquio de teologia. E hoje, então, nós temos uma temática tão precisa, e é justamente a finalidade deste colóquio, quer dizer, é provocar uma discussão, né, um diálogo entre fé e razão, entre teologia e ciências, para que nós possamos cada vez mais amadurecer o nosso próprio discurso teológico, né? E dando as boas-vindas aos alunos e também demais convidados, dá para perceber que tem gente da comunidade externa, eu só queria fazer uma menção, que ela também é muito importante, à irmã Solange, né, que é nossa professora do curso de teologia, né, que é da área de moral, né, o padre Mário Marcelo está aqui conosco, e que é professora também desta disciplina, né, no curso de teologia que nós teremos, né, no próximo semestre de bioética. Então, agradeço a presença da irmã Solange, né, professora doutora, que com certeza a sua presença, a sua participação muito nos alegra aqui. Bom, como a Karen falou, o nosso colóquio tem hoje, né, como tema bioética, para onde vamos? E aqui nós temos a presença, que eu apresento com muito carinho, o professor Mário Marcelo Coelho, professor doutor, né, que eu tive a alegria de tê-lo como professor no curso de teologia, inclusive desta disciplina, né, bioética, e é um grande amigo, né, já de alguns anos, de algumas datas, e que sempre se coloca à disposição para contribuir conosco, né? O professor Mário Marcelo Coelho, ele é doutor em Teologia Moral pela Academia Alfonsiana, em Roma, mestre em zootecnia e em Teologia Moral, né, graduado em zootecnia, filosofia e teologia, e atualmente é coordenador, né, do curso de teologia e professor da Faculdade Deuniana, de Taubaté.
né? Tem experiência na área de teologia moral e de ética, com ênfase em bioética e ética da sexualidade. E é presidente, né, da Sociedade Brasileira de Teologia Moral, membro do grupo interdisciplinar de peritos da Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, membro da Sociedade Brasileira de Bioética e membro do grupo de pesquisa Pessoa Humana, Antropologia, Ética e Sexualidade da PUC São Paulo, pós-doutorando em Teologia Moral pela PUC São Paulo. Então, é uma alegria ter o padre Mário Marcelo, né, enquanto pessoa e que sempre procura, como eu falei agora há pouco, contribuir conosco, e também por ser um perito no assunto. Eu já tive também a alegria de acompanhar várias conferências do padre Mário Marcelo, né, nesta área, a área da moral, na área da bioética, e aqui eu não coloquei, né, nessa breve aqui biografia do padre Mário, mas é um grande escritor, tem várias obras, né, na área de moral, e inclusive uma nesta área um pouco espinhosa de bioética. Eu não estou com ele aqui em mãos, mas eu farei uma propaganda, um texto que eu li na sua disciplina, que é alguma coisa assim, para o que a igreja diz a respeito, que é um livro seu, então o padre Mário também pode falar, que trata questões espinhosas neste campo, como eutanásia, distanásia, aborto, temas que são, né, difíceis de serem tratados e por conta da própria natureza da teologia, mas que, com muita competência, o padre Mário tem refletido e tem também nos abrilhantado com suas obras. Então, também é um grande escritor que no cenário hoje do campo da teologia moral no Brasil tem se destacado. Então, Padre Mário, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade em contribuir conosco. Olha, eu aqui como coordenador de teologia, partilhando, né, com o senhor essa missão, mais do que qualquer outra coisa, né, de contribuir com a formação dos nossos estudantes, em particular dos nossos religiosos seminaristas. Então, obrigado pela acolhida, e feita essa apresentação, eu lhe passo a palavra. Aí, só um detalhe, né, que é sempre bom lembrar, o Padre Mário tem média, quer dizer, média não, em média 30 minutos, mas aí até 40 minutos para exposição, e depois nós teremos um momento ali de 20 a 30 minutos para um diálogo com o padre Mário Marcelo. Então, fiquem muito à vontade de apresentar as questões aqui pelo chat, ou algum comentário, ou também anotem, porque após a fala do padre Mário, vocês podem ligar aqui a câmera, o microfone, e diretamente, né, apresentarem um comentário ou uma questão ao padre Mário. Tudo bem? Então, Padre Mário, o professor Mário Marcelo, mais uma vez, obrigado e passo a palavra para o senhor. Tá bom, me sinto muito à vontade de estar aqui. Obrigado pelo convite, professor Antônio Adson, né? Nós já nos conhecemos, né, como professor. Para mim, estar aqui é estar um grande carinho, essa parceria com o Pio XI. Eu lecionei um tempo aí, eu fui muito bem acolhido. Foi um tempo assim muito gostoso, muito agradável. Eu saí porque eu fui transferido aqui para Taubaté, né? Então, agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Irmã Solange, que prazer tê-la aqui, sabe? Isso é muito bom. Nós já fazemos parceria da Sociedade Brasileira de Teologia Moral, do grupo de pesquisa, estamos juntos aí nessa luta. Para mim é um prazer estar aqui com você, né? E eu sei que você tem muito a contribuir conosco. Bom, o tema é interessante colocar colóquio, né? Porque eu não vim aqui dar respostas a tudo, né? Eu vim aqui para conversar com vocês um pouco. Conversar um pouco com vocês sobre esse tema que é bonito, interessante, né? Mas como o próprio professor Antônio disse, né? Ele é um pouco espinhoso, né? E a pergunta é: bioética, para onde vamos? É uma pergunta intrigante, porque hoje o campo da bioética é tão amplo e às vezes são tantas, tem as suas seguranças e inseguranças, que às vezes nós nos perguntamos, né, para onde irmos, né? Para onde estamos caminhando? Para onde a bioética hoje está nos levando? Ou seja, a bioética, ela como uma ética, né, que envolve todo o processo da vida, ela está aí.
em tudo aquilo que envolve a vida na sua totalidade, né? No início, ela começou um pouco ali na relação médico-paciente, né? Junto ao leito do enfermo. Hoje, ela é muito mais ampla, envolve várias questões que eu vou tentar tratar aqui nesses nossos 30 minutos, né? E é mais um momento provocativo do que dar resposta a tantos temas amplos, né? Veja, Heidegger, já em 1929, ele já dizia, né? Nenhuma época acumulou conhecimentos tão numerosos, tão diversos sobre o ser humano como a nossa. Imagina hoje. Nenhuma época conseguiu apresentar seu saber acerca do ser humano sob uma forma que nos afete tanto. Veja, tudo hoje envolvendo a bioética nos afeta muito, né? E também isso soube menos que o ser humano. Quanto mais a gente estuda sobre o ser humano, menos a gente sabe sobre o ser humano. Essa é uma frase que eu gosto muito, né? Nenhuma época conseguiu tornar esse saber tão facilmente acessível, mas também nenhuma época soube menos o que é o ser humano. Então, quem é o ser humano hoje? Hoje, mais do que nunca, falar de bioética é aprofundar questões antropológicas, né? Estamos discutindo quando começa a vida, qual que é o conceito de pessoa, né? Uma questão que está muito em debate hoje. Quando termina a vida, né? A questão da eutanásia, todos esses conceitos que envolvem, mas não só isso, essas questões, mas hoje questões que envolvem mesmo, né? A questão dos imigrantes, dos refugiados, a questão ecológica, né, que envolve o debate bioético, a questão hoje das vacinas, né, o quanto que surgiu com essa pandemia, o debate em torno do próprio vírus, mas como também das vacinas, e ainda hoje, né, enquanto o Brasil já estamos aí na 4ª dose, tem país que ainda nem completou seu quadro da primeira dose, então são questões de fundo que envolvem, né? Bom, eu disse para vocês que para falar de bioética existe uma questão antropológica muito forte, né? Uma questão antropológica. Quem é o ser humano? Eu li lá para vocês anteriormente, né? O próprio Heidegger dizia, né? Avançamos tanto e conhecemos menos. Avançamos tanto e conhecemos menos, né? Quem é o ser humano. Então, várias teorias antropológicas, eu posso dizer, né? Ao longo da história, sempre tentou dar uma resposta. Quem é o ser humano? A própria Bíblia pergunta no Salmo 8, né? O que é o ser humano? Foram várias teorias antropológicas. Nós tínhamos teorias teocêntricas, né, no próprio mundo das religiões, não vamos desenvolver aqui, vocês estão estudando, né, quase na sua totalidade aqui só aluno de teologia e sabem disso, né? A transcendência da vida é um ser espiritual, tem uma questão mesmo cristã, um homem criado à imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos teorias teocêntricas, nós temos teorias antropocêntricas, né? Uma visão positivista, né? O ser humano, uma visão empírica, é um ser máquina, é um ser máquina. Quem tem acompanhado o grande escritor Harari, né? Homo sapiens, Homo Deus, né? Ele fala que o ser humano é quase uma máquina, né? O ser humano, ele é todo um algoritmo, funciona como um algoritmo, como uma máquina, como um computador. Tanto é que hoje o mundo está caminhando um pouco para fundir o biológico com a máquina, com o computador. Então, isso é uma visão que você tem do ser humano. Tem uma visão genética evolucionista, né? Eu posso dizer assim que muitos dizem que o ser humano, eu sou os meus genes, né? Eu sou os meus sapatos, mas hoje há uma grande linha dizendo, eu sou os meus genes. Outra linha diz, eu sou o meu algoritmo, né? Isso são visões que se tem e que cada um desenvolve, que nós vamos aos poucos conhecendo o ser humano, né? Tem uma visão psicológica, né, behaviorista, né, que o ser humano é seus sentimentos, nós falamos uma inteligência emocional. Então, tudo isso vai envolvendo todo esse debate em torno do ser humano, né? Uma visão filosófica é um ser pensante, né, que penso, logo existo. Outros falam sinto, logo existo. Hoje a gente pode falar assim, compro, logo existo, né? Numa visão consumista. Se você não vai a um shopping e não compra, você não é bem-vindo. Nós temos uma visão cosmocêntrica que dentro dessa realidade, né,
que nós saímos um pouco dessa visão antropocêntrica, quando coloca o ser humano dentro de uma visão muito mais ampla desse contexto. Então, quanto mais nós vamos conhecendo, aprofundando o ser humano, a questão antropológica, mais isso vai nos mostrando, abrindo um leque muito grande em torno daquilo que é a bioética. Então, o que é o homem? O que é e quem é o homem? Ao longo da história, tivemos várias tentativas de resposta. Respostas da mitologia, né, dos mitos, né, a mitologia grega, a filosofia, a própria religião, os deuses e hoje também a questão biológica. Para dizer o seguinte, que o ser humano ele sempre foi um mistério. E, como tal, a bioética ela ajuda a compreender o ser humano, mas, ao mesmo tempo, ela ajuda a colocar o ser humano dentro desse contexto de vida, de uma vida digna. Compreender o ser humano é dar-lhe também condições de vida. E a bioética, justamente, olhando o ser humano na sua totalidade, ele procura dar condições melhores de vida para o ser humano dentro desse contexto. Bom, mas nós não falamos em bioética. O professor Antônio falava assim, nesse diálogo da fé e a razão, nesse diálogo da teologia e a filosofia. Nós temos hoje bioéticas, né? Nós temos uma bioética confessional versus uma bioética secular. Eu não gosto muito dessa divisão, né? Pagão e sagrado, confessional e secular, mas é mais uma questão pedagógica, né? Uma questão antropológica de fundo, né? Aqueles que partem de uma bioética a partir de uma visão cristã do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, e aqueles que partem de uma visão biológica, né, até mesmo biologicista, e outros partem de uma questão mais filosófica, mais metafísica do ser humano, né? Eu posso dizer assim que a bioética, ela confessional, só para entendermos, repetindo, é uma questão pedagógica, né? Ela constrói-se em cima de três pilares, né? A criação, ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, está lá em Gênesis. A própria natureza é uma questão hoje que está um debate muito grande, né? As leis naturais da física e biologia, que são espelhos, né, da lei eterna. Existe uma lei eterna, existe uma lei natural, existe uma lei revelada, né? Uma lei nova e uma lei antiga, e existe uma lei positiva, né? Uma lei escrita. Então, isso envolve muito a questão hoje, né? Existe uma lei inscrita no ser humano. E uma questão muito própria também da bioética confessional é o conceito de pessoa, né? Hoje, no passado era muito pacífico isso, né? Todo homo sapiens é pessoa, né? E só pode ser pessoa a partir do homo sapiens. Hoje já está se questionando isso. Quem diz que o conceito de pessoa está ligado a espécie homo sapiens? Então, hoje já se discute que o conceito de pessoa está se libertando, né, da questão espécie. Tanto é que Peter Singer ele vai dizer que o grande problema do mundo hoje não é mais o racismo, que isso com o projeto Genoma Humano já superou, que não existem raças. Né, raças, biologicamente não existem raças, né? A raça é uma questão cultural. Ele vai dizer que hoje o problema do mundo é o especismo, né? Quem diz que uma espécie pode dominar a outra? É o grande debate que está aí. Qual que é o conceito de pessoa? Então, diga-me qual que é o seu conceito de pessoa, eu te direi qual que é a sua bioética. Né? Então, isso é uma questão. Ao passo que a bioética secular, ela quer se libertar dessa questão mesmo, dessa questão dos conceitos da metafísica e religiosas. E hoje está falando muito em inteligência artificial, hoje está falando muito em algoritmo. Então, quer ser uma ética sem influência dos princípios teológicos, né? Independente de tutelas metafísicas e religiosas. E o grande desafio nós hoje, porque a nossa bioética, veja, nesse diálogo da teologia com a razão, né, com a filosofia, numa bioética confessional e secular, é como hoje estabelecer um diálogo sem desconsiderar o ser humano na sua condição, na sua natureza biológica, na sua condição filosófica, na sua condição metafísica e na sua condição também teológica, né? Kant vai dizer, né, Deus não nos dá preceitos morais. Se ele nos desse preceitos morais, a ética deixaria de ser autônoma para ser heterônoma vinda de fora de outro legislador. É o grande debate. Como que as leis hoje nos são dadas? É uma heteronomia? É uma autonomia? Como que fica a nossa participação, ser humano, nessas condições como um todo? Bom,
Dentro de tudo isso aí, conhecendo quem é o ser humano, um aprofundamento teológico, filosófico, bioético, nós devemos olhar. A pergunta é, para onde caminha a bioética? Então, hoje são alguns pontos importantes que envolvem a bioética. Eu disse para vocês que no início a bioética estava muito ligada ali ao leito do enfermo, né? Uma relação médico-paciente. Hoje ela é muito mais ampla. Alguns valores fundamentais que devem perpassar e fundamentar a bioética para direcionar para onde estamos caminhando. O cuidado com a vida. O cuidado com a vida, cuidado com a vida. Hoje, às vezes, nós temos que nos cuidar porque a gente fica muito ali, né? O cuidado com a vida da criança, do embrião, que também é importante. Mas o cuidado com a vida na sua totalidade, né? Na sua integridade, né? Sobretudo a mais vulnerável. A criança deve merecer, o embrião, o feto, também considerado vulnerável, que deve ser cuidado. O idoso, às vezes nós não olhamos muito hoje. O Papa Francisco tem chamado muita atenção hoje. O pobre, o imigrante, né? O mais vulnerável e o sofrido. Quem são que sofrem hoje? Os desempregados, né? Os que estão dormindo na rua. Então, são valores fundamentais que a bioética tem que se preocupar, né? É uma questão muito mais ampla. Uma questão importante também, né? Olhar para alguns princípios éticos, alguns imperativos morais importantes, né? Um comportamento ético fundamental que perpassa esses princípios, esses imperativos morais. Pode ser não matar, não mentir. Quando eu falo não matar, não matar envolve a vida na sua totalidade. Uma injustiça social leva à morte. Um desvio de uma verba pública da saúde leva à morte. A questão da destruição do próprio meio ambiente também leva à morte. Não mentir parece uma coisa assim do catecismo, né, que a gente aprende lá no catecismo como criança, mas hoje a mentira ela está se tornando muito mais ampla com as fake news, né? Isso é um desrespeito à própria dignidade. As fake news, a manipulação da comunicação, ela é um desrespeito à dignidade. Isso é um problema da bioética. Não roubar. Esse não roubar não é só aquele que invade a minha casa. É não estabelecer leis que favoreçam um grupo, não desviar a verba pública, não descartar, não destruir a natureza. Veja, são imperativos morais importantes, né, de um comportamento ético fundamental. E dentro de tudo isso aí, claro, dentro desse diálogo, nós podemos propor uma moral ou uma bioética que o Papa Bento XVI ele vai dizer assim, de uma bioética agápica. O que é uma bioética agápica? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais. É uma centralidade do amor, que se ame a pessoa como Deus Pai a ama, que se liberte a pessoa como Cristo a libertou, e que se faça, isso é ter uma Marciano Vidal que nos apresenta isso, né? E se faça a pessoa ter liberdade como corresponde àqueles que vivem sob a lei do Espírito, né? Então, é uma centralidade, eu posso dizer assim, uma bioética agápica. Outra questão também importante, que são valores fundamentais, o cuidado com a vida, comportamento ético fundamental, uma centralidade do amor e a justa medida. O que é essa justa medida? Olha, se existe uma virtude que nós devemos hoje resgatá-la, é a virtude da temperança. Que ela está aí nos meios de comunicação, né? Beba com moderação, né? É a virtude da temperança. Eu posso dizer assim, hoje ninguém mais faz dieta, ninguém mais faz regime. Hoje o que a pessoa faz? Reeducação alimentar. É na sua justa medida. Então, qual que é a nossa relação com o meio ambiente? Nós precisamos do meio ambiente para a sustentabilidade. Como que é a nossa relação com os bens criados? Né? Isso tudo na sua justa medida, um caminho da sensatez. A bioética ela é muito importante isso, né? No equilíbrio das relações com os bens criados. E, claro, a definição de um sentido último. O ser humano, ele é metafísico. Morte não é a última palavra sobre a vida. Também isso faz parte daquilo que é específico nosso de uma bioética teológica, né? Uma bioética que faz parte da nossa concepção, né? Da nossa fé cristã. E aí, claro, que nós vamos falar de uma bioética personalista, né? Que a todo momento nós estamos falando, né?
Se no passado a grande questão entre fé e a razão era a criação, né? Hoje, a grande questão para mim hoje, entre a fé e a razão, é o conceito de pessoa. Nenhuma linha da bioética discute a dignidade, o respeito à pessoa humana. Todos defendem o respeito à pessoa humana. A pergunta é, quem é pessoa? Quando é pessoa? Isso é um assunto que você deve ouvir, é um assunto recorrente que você deve ouvir muito na bioética, né? Então, isso é uma questão. Então, a dignidade da pessoa, ela é uma questão importantíssima quando nós falamos dessa dignidade da pessoa. A dignidade da pessoa, ela não se atribui. A dignidade da pessoa simplesmente se reconhece. Ela não se atribui, ela se reconhece. Não se outorga, se respeita. Olha, isso é importantíssimo porque aqui deriva os direitos humanos. Daqui derivam os direitos da pessoa. Mas quando eu falo da pessoa, não é só aquela que faz parte do meu grupo de religião, da religião, ou só faz parte do meu grupo que eu estabeleço como grupo moral. Eu parto do princípio que todo ser humano é pessoa e tem dignidade, como tal, precisa ser respeitado na sua condição de pessoa. E daqui deriva todo o seu direito humano. Então, isso nos mostra que essa dignidade ela está inscrita no interior de todo ser humano. Não depende do seu estado de desenvolvimento, das suas qualidades, nem sequer dos seus comportamentos, é, da sua condição econômica, ela, da dignidade, deriva os direitos humanos. Então, isso é importante hoje para a sociedade. Nós, hoje, falamos de direitos humanos que não cabe ao Estado ou a cada um de nós outorgar esses direitos humanos, mas simplesmente reconhecê-los a partir da própria condição de pessoas. E aí, claro, que dentro dessa para onde caminha, vem alguns desafios para a realidade, né? O que é a bioética hoje e qual o seu campo? A pergunta é, qual a importância da bioética no mundo hoje? Veja, hoje se discute a ética na medicina, a ética no direito, a ética na filosofia, a ética na enfermagem, a ética na teologia. Então, qual é o seu campo hoje? Ele é muito mais amplo do que nós imaginamos. E como podemos dialogar? Como nós podemos, a partir da nossa realidade, né, de teologia, olharmos a contribuição para o futuro? Eu sempre digo aqui para os meus alunos, olha, se a religião não ajuda o mundo a ser melhor, para que ela serve? Se acabar com a religião hoje, o mundo continua a mesma coisa, piora ou melhora? E se nós podemos fazer essa mesma pergunta para a bioética. Então, dentro de toda essa questão aí, então, alguns desafios para a realidade hoje. O que é bioética e qual é o seu campo? Como relacionar os modelos de ética e bioética uns com os outros? Hoje nós temos uma ética consequencialista, nós temos uma ética feminista, nós temos uma ética das virtudes, nós temos uma ética principialista, nós temos uma ética personalista, e são vários os modelos. Uma ética do cuidado. Então, são vários modelos. Como integrar esses vários modelos hoje, uns com os outros, com a bioética? E uma questão dentro desse diálogo, né, desse colóquio da teologia, qual é o lugar da religião e da bioética teológica nos debates públicos? Então, qual que é o lugar da religião? Essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer a todo momento. Qual é o lugar da religião e da bioética teológica no debate público? Se nós não encontrarmos o nosso lugar, se nós não formos capazes de dialogar com essa realidade, nós vamos ficar falando para um gueto que não ajuda o mundo a ser melhor. O Vaticano II, Trattatus número 16, vai falar produzir frutos na caridade para o mundo. Produzir frutos para a caridade, na caridade para o mundo. Eu acho que quem tem tentado fazer isso um pouco é o Papa Francisco. Quando ele traz para o debate, né, do mundo de hoje a questão ecológica, a questão dos refugiados, a questão das vacinas, a questão da guerra, quando ele puxa para um debate ao interno da igreja e fora da igreja, eu acho que ele está buscando isso, né? Como uma bioética teológica nos ajuda nos debates públicos na sociedade hoje.
Então, isso é uma questão importante. Outra questão também importante para nós hoje. Como ampliar, né, a reflexão ética do nível micro para o nível macro? Sair do campo do micro, né, da relação médico-paciente, de uma questão da mulher na gravidez, na questão daquele que pede eutanásia ou não, que são debates importantes, eu não estou desconsiderando isso, mas como levar isso para o nível macro? O debate sobre refugiados, o debate sobre a fome no mundo, o debate sobre a guerra, algumas questões aí. Evangelho Gáudio, número 1115, vai dizer: o todo é mais do que a parte, sendo também mais do que a simples soma delas. O todo é mais do que a parte, sendo também mais do que a simples soma delas. Vejam uma coisa, se nós trazemos hoje o debate ecológico, uma construção de uma represa aqui influencia outro lado do mundo. Isso a ciência está nos provando. Uma queimada do outro lado do mundo influencia a temperatura aqui. Então, eu posso dizer isso, que hoje, olhar a esse é um dos grandes desafios hoje, sair do nível do micro para o nível do macro. E falando hoje dentro desse contexto, né, de uma ecologia integral. Quem é o ser humano dentro dessa ecologia integral? Claro, nós não desconsideramos aqui a importância de ser humano, pessoa, criada à imagem e semelhança de Deus, dotado de razão, tudo aquilo que nós já sabemos. Mas qual que é o papel do ser humano hoje dentro dessa ecologia integral? Então, para isso, claro que nesse diálogo, a nossa contribuição hoje para o mundo, a bioética teológica, é desenvolver um horizonte de sentido místico para a bioética. Mas desenvolver um horizonte de sentido místico, de sentido, né, de mística para a bioética, é trazer o ser humano dentro daquilo que é a sua metafísica, aquilo que é o ser humano. E para isso, nós vamos ter que ter um encontro de diálogo entre bioética e religião. Vamos ter um encontro de diálogo. Repito, e se nós partimos de um dogmatismo, nós não vamos dialogar com ninguém. Claro que nós não podemos nos vender ou negar aquilo que é próprio nosso, aquilo que é próprio de uma ética cristã. Mas também nós temos que ter essa capacidade de um diálogo com a sociedade. Então, como o Papa Francisco fala na Fratelli Tutti, né, sociedades abertas que integram a todos, né, nesse debate, como olharmos tudo isso. Né? Precisamos de fazer crescer a consciência de que hoje ou nos salvamos todos ou não se salva ninguém. Essa frase dele é muito emblemática. Está na Fratelli Tutti, número 137. Ou nos salvamos todos ou não se salva ninguém. Sabe onde está mais claro isso? É só olharmos o coronavírus, a Covid. Nós podemos até hoje nos vacinando e nos protegendo um pouco, mas se isso não tiver uma questão muito mais ampla, a todo momento estão vendo variantes novas aí, estão vendo agora a varíola do macaco. Veja, são questões que estão vindo aí. Ou nós saímos do micro, de um bairrismo, e nos dialogamos e olhamos para a sociedade como um todo, ou todos nós seremos condenados. Né? E claro que vem um discurso que é próprio nosso, desse amor universal, né? Que é um amor que promove as pessoas. O valor da alteridade. Então, isso tudo nós temos que trazer para a bioética hoje. O valor da alteridade, o valor da solidariedade, o valor da caridade, o valor da fraternidade. São coisas específicas nossas, mas que precisam ser debatidas no diálogo com a sociedade hoje. Por isso, a bioética hoje, para onde estamos indo, para onde caminhamos, ela sempre vai trazer esse questionamento antropológico. O ser humano, ele é matéria e mistério, que a filosofia tenta desvendá-lo, a biologia tenta desvendá-lo, a teologia tenta desvendá-lo, a robótica tenta desvendá-lo, a inteligência artificial. Então, é um mistério a serem desvelados, conhecidos, explorados e, às vezes, manipulados, né, de várias formas. Isso aí eu só trouxe para vocês hoje. Quando nós falamos hoje desse futuro do ser humano, nós vamos sempre notar, o ser humano está buscando essa imortalidade. Essa imortalidade que, como tal, ela passa por várias razões. Eu posso buscar imortalidade numa visão simplesmente
teológica, o reino de Deus, uma imortalidade, uma visão biologicista, numa visão hoje que eles querem tornar o ser humano imortal, fazendo um download, né, um transplante da sua consciência para outros corpos ou para a máquina, é o que o ser humano, a todo momento, ele está buscando e que faz parte. Por isso, aquilo que estou repetindo, né, o ser humano ele sempre foi um dos principais mistérios da humanidade. E, por isso, os seus principais objetos de estudo, investigação e exploração. E, claro, que dentro disso aí, hoje, se nós tivermos uma visão muito materialista do ser humano, biologicista, o ser humano é um conjunto, ele é formado por algoritmos, o ser humano ele é simplesmente biológico, eu sou os meus genes, e aí, claro, a vida vai se tornar descartável e consumida. Né? A vida biológica tornou-se, às vezes, transformável, né? Então, vamos aí, quem puder salvar, se salva, descartável. Aqueles que nos são, entre aspas, inúteis, nós vamos descartá-los. Aí entra os pobres, entra os que têm o ser humano, as pessoas com uma certa deficiência, os idosos e assim toda uma realidade. Aquela pessoa que tem uma orientação sexual diferente minha, a pessoa que tem uma cor da pele diferente da minha, então acaba sendo descartável, né? E, claro, que se no passado os filósofos decretavam, né, claro, para alguns a morte de Deus, hoje o ser humano está decretando a morte do próprio ser humano. E uma das áreas importantes hoje para onde caminha, né, é o futuro, é criar o homo cibernéticos. Será o 8º dia da criação? Criar homens cibernéticos? Se fone de ouvido está caindo aqui, então, aí vamos arrumar. A criação, o homem é uma máquina? Vamos caminhar para um robô sapiens? Não sei. Veja, nós temos hoje, no debate bioético, nós temos hoje questões que surgem a cada dia. Nós estamos vendo aí as ciências biológicas, as ciências da computação, a inteligência artificial, a todo momento levantando questões hoje que a bioética está aí, mas nós temos coisas também persistentes, que caminham hoje presente. A questão da fome, a questão da saúde, a questão da dignidade da pessoa, o abandono das crianças, o descarte, a questão hoje da discriminação. Né? Então, são questões que envolvem, que ainda permanece até hoje. De um lado, nós temos uma bioética lá na frente, de outro lado, nós temos uma bioética discutindo questões de fundo importantes. Então, o campo é muito amplo. Por isso, tendo nesse diálogo, nós podemos dizer o seguinte, que nós precisamos estabelecer para o futuro uma bioética cristã, fundada na concepção de natureza, né, de a pessoa dentro desse contexto como um todo, na concepção de pessoa e dignidade de toda a pessoa. Isso é muito claro, porque teoricamente nós falamos de dignidade da pessoa humana, mas na prática nós acabamos conferindo, entre aspas, mais dignidade a um do que a outros. Por causa da sua cor da pele, por causa da sua condição econômica, por causa da sua orientação sexual. E aí, claro, que nós vamos perdendo esse conceito fundamental. Por isso é importante esse resultado, né, da interação dialética entre, eu posso dizer assim, entre fé e razão. Então, cabe à bioética demonstrar as verdades divinas, falando aqui desse diálogo de uma bioética teológica, né, naturalmente conhecidas, né, cognoscíveis pela razão. Nós não podemos negar a razão. O Papa João Paulo II já falava isso, né, nesse diálogo entre fé e razão, em favor da pessoa, sobretudo das vulneráveis. Então, a bioética, ela defende todo o ser humano, mas nós devemos priorizar, eu posso dizer assim, dar uma opção por aqueles que mais necessitam. Então, esse é o grande campo da bioética. E aí eu vou caminhando para o nosso final, eu posso dizer assim, que 3 argumentos hoje para defender o ser humano. A afirmação feita por Tomás de Aquino, a pessoa significa o que há de mais perfeito em toda a natureza, a saber, o que subsiste em uma natureza racional. Então, todo ser humano, independente do seu estágio de desenvolvimento, da sua condição econômica, da sua etnia, merece ser respeitado, porque é algo que subsiste em si mesmo, a natureza racional. A dignidade da pessoa humana encontra aqui uma sustentação
fortemente ontológica. Ou seja, não é algo que vem de fora, não cabe a nós reconhecermos, cabe ao Estado reconhecer e defender o ser humano. Também, dentre esses três argumentos, eu posso dizer assim, de um lado, uma questão mais filosófica, metafísica, ontológica, e também, agora aqui, uma questão mais filosófica, né? É mérito de Kant, e está na obra Fundamentos da Metafísica e Costumes, a pessoa impõe o imperativo categórico do agir em modo de tratar a humanidade, ensina os outros, sempre como um simples fim e nunca como um meio. Então, se nós olharmos hoje, dentro do diálogo com a sociedade, Kant é um que nos ajuda bastante. Claro, temos os questionamentos daquilo que ele concebe, mas quando ele fala assim, tratar a humanidade ensina os outros sempre como um simples fim e nunca como um meio. O ser humano hoje, ele é usado muito como um meio. Veja, olha para vocês verem, numa sociedade hoje onde o econômico domina, então o ser humano acaba tendo meio para o meu lucro, para o meu crescimento, para o meu enriquecimento. Então, isso está muito forte. Numa sociedade hoje que exagera no econômico, que se fundamenta na economia, numa economia exploradora, vai acabar explorando também o ser humano. E terceiro argumento, que nós podemos dizer, que está na Gaudium et Spes, né, número 24. O homem é a única criatura que Deus quis por si mesmo. Então, o que eu posso dizer para vocês? Eu vou só parar aqui vamos ver aqui, para concluir, parou eu não sei agora como cancelar compartilhamento. Já parou, né? Compartilhamento. Bom, e aí eu caminho assim um pouco para a própria a conclusão. Nós olhamos hoje uma bioética capaz de dialogar, uma bioética capaz de olhar o ser humano a partir daquilo que é próprio dele, da sua dignidade, e estabelecer os seus direitos a partir da bioética. Então, uma bioética capaz de dialogar, uma bioética capaz de reconhecer o ser humano em seus direitos e, a partir dali, defender esses direitos, e uma bioética capaz de olhar também pelos descartados, pelos vulneráveis da nossa sociedade hoje. Só assim nós vamos conseguir olhar o futuro e defender a humanidade como um todo. E quando eu falo nesse diálogo, eu falo num diálogo mesmo com uma ecologia integral, num diálogo entre nós, com as diversas culturas, com diversas religiões, mas um diálogo também com o meio ambiente. Um diálogo também com o meio ambiente. E no respeito do ser humano a partir daquilo que ele é e, sobretudo, um cuidado com aqueles que mais precisam, com os mais vulneráveis. Eu acho que é por aqui que caminhamos a bioética para o futuro. Bom, isso era o que eu queria partilhar com vocês, e aí agora estamos abertos aí por uma conversa aí, né? Um tempo que temos aí. Bom, Padre Mário, muito obrigado. O Padre Mário sempre muito brilhante, né? Muito preciso. E olha que o tempo considerável, Padre, e parece-me que o senhor começou a falar agora há pouco, né? Tão envolvente que é a fala. Então, acho que ficou muito claro, né, desde o início, a apresentação de uma concepção de bioética, né, eu diria a concepção, já desde ali o começo, apresentando essas duas vertentes, né, num campo mais científico, biológico, talvez, ou outra mais de uma teologia, e depois nos apresentando ali o solo da bioética, né, suas principais bases. E com isso, como finalizou agora, apresentando esse diálogo da bioética, seus principais questionamentos e também suas principais perspectivas, né, tendo presente tantos dilemas que nós encontramos hoje. Acho que ficou muito marcante aqui nessa sua fala, Padre Mário, esse diálogo constante entre uma bioética e uma antropologia, né, que às vezes nós não levamos isso tão a sério para nós entendermos profundamente o campo da bioética. Bom, então agradeço, Padre, mais uma vez pela brilhante exposição aqui, conferência. E eu passo agora aqui, aliás, abro esse espaço para comentários, né, para perguntas. Observando aqui no chat,
não identifiquei, né, nenhum comentário, nenhuma pergunta, então eu peço que os nossos participantes, aqueles que desejarem apresentar alguma questão ou algum comentário, que diretamente aqui, ligando a câmera, o microfone, façam aqui ao padre Mário Marcelo. Karen, você me ouve? Aliás, vocês estão me ouvindo? Perfeitamente, Antônio. Ah, tá. É que para mim o padre Mário congelou. Não sei se é só. Não, já voltou. Foi. Ah, já voltou. Então Tá está normal. ótimo. Então tá bom. Então, eu estou congelado de frio aqui, mas eu não de frio? Vai de frio. Então, aqui continua o espaço aqui aberto, né, para comentários e perguntas ao padre Mário Marcelo. Eu acho, padre, enquanto o pessoal vai aquecendo, me chamou muito a atenção, aqui eu faço um comentário, uma forma de pergunta sobre essa relação da bioética com a antropologia, ou como o senhor bem apresentou ali, antropologias, né, porque nós temos várias concepções de humano. Apresentou algumas para nós ali, como a questão de uma bioética, aliás, biológica, de uma filosófica, de uma teológica e assim por diante. Agora, veja, hoje nós temos inúmeros fenômenos que desafiam, né, uma própria concepção de humano, de uma antropologia. Então, fenômenos naturais que desafiam uma antropologia, fenômenos sociopolíticos, biológicos, a própria pandemia que ainda estamos vivendo é um grande fenômeno, é um desafio, né, que coloca o ser humano diante de uma grande pergunta, né, quem ele é e qual é o seu potencial, ou de outra maneira, né, como nós somos tão fracos diante, né, de algumas fatalidades ou de fenômenos que vão surgindo. Agora, o fato é que alguns fenômenos colocam em xeque uma antropologia. E como o senhor partiu da afirmação que a bioética, para nós entendermos uma bioética, nós precisamos aprofundar uma antropologia, nos mostra que, né, e uma crise antropológica, ela coloca em xeque também uma compreensão de uma bioética, até porque pensar a bioética é pensar o ser humano, como o senhor falou. Então, como que essa relação, como que constantemente essa relação se apresenta? Porque, por um lado, nós temos ali um humano e nós temos uma bioética como partes de um conjunto, mas que pensar a bioética pressupõe uma compreensão de uma antropologia, mas uma antropologia que ela é constantemente desafiada. Eu diria não somente desafiada, mas uma antropologia que constantemente é corrompida, inclusive. Então, isso também corrompe uma bioética. Ou uma bioética também que ou ela eleva o humano no sentido de compreender o humano, ou ela também empobrece uma concepção de humano. Então, como que se dá essa relação muito próxima de uma bioética e de uma antropologia? Em que sentido, né, uma promove a outra e em que sentido uma compromete a outra? Foi interessante a sua colocação, o professor Antônio, porque veja uma coisa, existe uma relação, vamos dizer assim, dialética circular. A nossa compreensão de ser humano vai influenciar muito no nosso comportamento em relação ao ser humano. Né? O ser humano é algo descartável? A partir de quando? Quais são as condições? O que lhe dá dignidade? Então, de um lado, a minha concepção de ser humano, ela me leva a comportar-me de uma tal maneira, e o meu comportamento também, ele pode me levar a ajudar na vivência, na dignidade desse ser humano que a bioética. Porque, veja, a ética ela só tem sentido porque existe o outro. Se eu vivesse sozinho no mundo, eu não precisava de ética.
Se eu viver sozinho no mundo, eu não preciso. Então, é nessa dialética circular, porque um foi influenciando o outro. Uma antropologia que vai me levar a comportar-me de uma tal forma e um comportamento que vai me levar a considerar o ser humano de uma forma. Então, eu posso dizer assim, diga-me qual que é a sua concepção que você tem de pessoa, eu te direi qual que é o seu comportamento ético. Diga-me qual que é o seu comportamento ético, eu te direi qual que é a sua concepção que você tem de ser humano, né? Como que eu me relaciono com as pessoas? Com as pessoas de outras etnias, com as pessoas de socioeconômica inferior à minha, posso assim dizer, ao outro, as pessoas que têm uma orientação sexual diferente da minha, uma cor da pele diferente da minha. Então, isso mostra muito essa realidade. Então, essa relação ela é bem íntima. Então, é o que eu gosto sempre de usar aqui com meus alunos. É uma relação circular, uma dialética Entendi. circular, né? Que uma vai influenciando a outra. Então, Constantemente. constantemente. E isso Sim, influencia também as questões sociopolíticas, questões biológicas, questões claro. pandêmicas, né? Você viu hoje uma questão parece muito simples, né? Mas se você olhar hoje, você fazer opção por um determinado partido no Brasil, político, por um determinado candidato, você quase exclui o outro. Então, quer dizer, nós estamos perdendo essa capacidade. Isso é uma questão bioética. Como nós nos dialogamos com quem fez opção por um partido diferente do meu, por um candidato diferente do meu? Então, Sim, sim. aquele que fez opção por um partido diferente do meu, por um candidato diferente do meu, divergências de ideias temos que ter, né? E agora, eu não posso torná-lo meu inimigo. Porque Claro. como que vai haver um diálogo mesmo de informação? É o grande problema hoje que estamos falando aqui das bolhas sociais que nós construímos, né? Obrigado. Bom, Mas, enquanto o pessoal vai se aquecendo, Padre Mário, eu prometi, e aqui eu apresento, né, a sua obra, sim. que estudamos com a sua disciplina, né, o que a igreja ensina sobre. Gente, é um mundo, é um universo aqui de questões, né? Logo na capa tem aborto, tem eutanásia, clonagem, pena de morte, É. células-tronco, ecologia, quando começa a vida, terrorismo, é um mundo de coisas. Então, essa aqui é uma obra muito, muito interessante, de fato. Olha que eu tenho Já aqui tem a um tempo aí, assinatura ela aqui do ajuda. autor, viu? A irmã Solange. Irmã Solange, por favor. Olá, ok, boa noite, Padre Mário, boa noite, o professor Antônio, a Keren também. Olha, Padre Mário, em primeiro lugar, agradeço, né, a sua colocação, a sua reflexão, que foi muito clara, né, de uma clareza realmente significativa, né? Eu gosto muito, sim, dos seus escritos, né, porque eles são muito enriquecedores. Então, olha, admirei muito, né, essa capacidade de síntese também ao fazer as colocações que você fez, e especialmente, né, em se tratando aqui de bioética. Não, eu tenho assim só uma pequena, só uma reflexão que eu gostaria de partilhar com você também, né, da bioética, né, como vocês colocaram, para onde vamos? E aí a gente percebe que a complexidade é muito grande, mas ela parte aí de realmente colocar a pergunta, né? Quem é o ser humano? Quem é o homem? Então, essa questão antropológica de fundo, que hoje em dia, né? E como você bem falou, não é uma antropologia que nos guia, né? Que nós temos assim como reflexão, mas são muitas e várias. E além do mais, né? Como me lembro sempre de uma fala do padre Trasferetti, que ele diz assim, que nós estamos numa sociedade pós-moralista, né? E é bem verdade. E isso tem consequências, assim, graves mesmo, né? Naquilo que é a reflexão bioética. Então, como fazer esta reflexão, pensar todos esses pontos, né? Esta abrangência da bioética, mas em uma sociedade pós-moralista, que não coloca, assim, o fundamento da existência humana na ontologia, no ser, né? Não é mais o ser, não é mais o fundamento,
mas é o dinheiro, a produção, né? Então, é o consumo, é a autonomia e tudo mais, o individualismo, né? De mercado, subjetivismo. Então, aí torna-se ainda mais complexa a questão da bioética dentro desse contexto no qual nós estamos vivendo, né? Então, e cada vez mais complexa e, por outro lado, mais urgente e necessária a reflexão bioética cristã, né? Urgente e necessária, né? Como você já bem colocou. Então, assim, eu só colhi Sim. esses desafios e coloco aqui, né, para só É. colocar perguntas, né? Então, irmã, eu acho assim, muito obrigado pela sua participação, né? É sempre bom te encontrar aqui. Que Faz tempo que a bom. gente não... Espero que nós nos encontraremos dia 25 de junho. Não sei se você Ai, vai estar no eu encontro. estarei viajando Ah, naquele é dia, verdade, vai estar para a infelizmente. Itália, né? É gente importante assim, né? Ah, Ma- Mas, bom, irmã, aí você, veja, essa questão do ser humano é uma questão que sempre foi colocada, né? Se você pegar lá na cultura hebraica, né, no Salmo 8, que é que é o homem, para o tratares com tanto carinho. Depois a gente vê lá no Templo de Delfos, né? Conheça-te a ti mesmo. Essa é uma pergunta que indaga, né? É aquilo que eu coloquei no início da minha fala de Heidegger, né? Quanto mais nós conhecemos, estudamos, exploramos o ser humano, menos nós o conhecemos, né? Isso é uma idade. E a bioética, ela está em torno de tudo isso, né? Como conhecer o ser humano nessa visão antropológica. E, de outro lado, a senhora falou uma coisa muito bem. Qual é, que é a nossa relação com o ser humano, né? Hoje tem uma palavra muito em voga, né? A aporofobia, né? Nós hoje estamos com uma versão à questão dos pobres, daqueles descartáveis, né? A gente vê que a sociedade é assim. A gente tem medo, as nossas relações. Então, a bioética, ela tem que nos ajudar a viver essa relação de respeito, de dignidade e olhar para o ser humano, independente de onde ele está ou de a sua condição de vida, olhar na sua dignidade, né? Se ela trabalha nesse campo, sabe que esse é o grande desafio, que a bioética a todo momento está retomando isso, né? Está retomando isso, né? E a gente vê quanto que o ser humano está sendo explorado hoje. O ser humano hoje, ele vale pelo seu cartão de crédito, né? Às vezes ele vale pelo seu cartão de crédito. Mas obrigado, irmã, pela sua contribuição aí. É isso ah, mesmo. obrigada. Agora, bom, Padre Mário, eu acho que talvez uma palavra para os nossos estudantes de Sim. teologia, né, o quanto que este assunto, a bioética, ela é tão necessária, né, para o discurso teológico, ou para que é uma via que é muito eficaz de diálogo da teologia também com as demais ciências, quer dizer, a partir do seu próprio estatuto de natureza teológica, ou de uma antropologia teológica, né, poder dialogar. Então, queria que, aqui no campo mais estrutural, falando do universo teológico, gostaria que o É. senhor também desse uma Então, palavra para todos nós nesse às sentido. vezes a bioética parece uma coisa muito simples, assim, como se todo mundo soubesse, né? Assim, é uma coisa, às vezes parece, a bioética é cuidar da vida, vamos tratar a questão de eutanásia, de aborto, e pronto, né? E já está resolvida a questão da bioética. Eu acho que a bioética hoje é o grande campo que a teologia tem de diálogo com a sociedade. Ok. Eu acho que aqui está o nosso campo de diálogo, sem partir de um dogmatismo, sem partir do poder, né? O poder da autoridade, né? Isso hoje, o autoritarismo, o poder da autoridade não convence mais ninguém, mas eu acho que a bioética hoje é exercer o campo cristão, né? Tem uma frase que, se eu não me engano, é do Pio XI, depois Paulo VI tornou-a mais conhecida e Francisco tem retomado, ele fala o seguinte, que a caridade é o lugar onde você, desculpa, a política é o lugar onde você mais exerce a caridade. Então, vamos dizer, mas a bioética hoje é um dos lugares que nós exercemos muita caridade. Vamos ter um discurso nosso, teológico, cristão. Então, como nós nos relacionamos? Quando nós criamos uma cultura, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna, uma sociedade mais humana, uma sociedade mais do diálogo, do respeito e do cuidado. Eu acho que esse é o nosso campo.
sabe? É o nosso campo que deve levar uma reflexão para a sala de aula, levar uma reflexão para nossas igrejas, para as nossas pastorais, para a nossa sociedade como um todo. Eu acho que é esse o nosso caminho. Obrigado. Talvez, viu, Nada. Padre Mário, seja uma porta ali para nós pensarmos uma das linhas, né, da curricularização, hein? Me veio agora. Sim, o reino das curricularizações da Uma ponte extensão, com a né? bioética, hein? Eu acho que, se você pegar lá os pontos, é tudo mais essa questão mesmo da bioética, né? O que nós podemos contribuir com a sociedade? Ok, Tá ótimo. bom, Antônio? Muito bom. Bom, mas eu acho que o espaço continua ainda aberto. Mais alguém gostaria de dirigir alguma palavra ao Padre Mário? Acho que o pessoal está com Está frio. quieto, está com frio hoje. Mas tá bom. Espero que, como disse, qualquer coisa, estamos aqui. Tá joia. Padre Mário, então, gostaria novamente de agradecê-lo pela disponibilidade de sempre, né? E contamos também com essa disponibilidade, Tá bom. né? Porque tem muito a contribuir, claro, conosco, pela sua reflexão. Eu, para os alunos de teologia, hoje pela manhã, na aula, na disciplina de introdução à teologia, eu falava, inclusive, da sua formação, né, além da teologia e da filosofia, e que nos dá uma base e de uma segurança muito leu aí, grande. tem mestrado em zootecnia, né? Zootecnia é uma área da medicina veterinária, né? Justamente. Isso que me ajuda hoje na questão da bioética, da biologia, né? E eu falava um pouco para eles, olha, o Padre Mário, inclusive, tem uma formação, antes de ingressar na vida religiosa, no campo biológico, que é muito interessante, até para compreender, né, e fazer Também é fascinante. Fascinante. Então, Padre, muito obrigado. Desejo um bom final de semestre letivo aí no seu trabalho, né, de coordenação do curso de teologia da Faculdade Deoniana, né, Taubaté, também nas suas disciplinas, né, como docente, que ocorra tudo bem, e esperamos logo tê-lo conosco para uma próxima contribuição, e certeza que em setembro estaremos juntos, né, no congresso, nosso congresso de teologia moral. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim é sempre um prazer ter esse diálogo com vocês. Nós que agradecemos. E agradeço também a todos os participantes, aos nossos alunos de teologia aqui presentes, como também membros, né, da comunidade externa, ao nosso carinho muito grande, a irmã Solange, que né, trabalha conosco, moral, bioética, doutrina social da igreja, que também se fez, que aqui está presente ainda conosco. Né? E agradeço também a professora Karen, né, a professora Karen, obrigado. Pela extensão universitária aqui do campus Pio XI, a quem tem muito contribuído conosco. Bom, e com este colóquio nós encerramos, né, no semestre letivo, esse nosso programa de eventos acadêmicos do curso de teologia. E quero, mais uma vez, agradecer, porque a nossa finalidade desse colóquio é promover uma formação continuada, né, acadêmica, de reflexão, como eu falei, de diálogo da teologia com as demais ciências e com a fé, e dessa maneira propor uma boa formação que é interdisciplinar, acima de tudo, né, dos nossos estudantes de teologia. Então, obrigado a todos, um bom final de noite. Obrigado. E a semana continua. Boa noite a vocês. Obrigado, boa noite, até mais. Obrigada, boa noite, professor. Boa noite, Antônio. Boa noite, até a próxima. Até a próxima. Se Deus quiser.